Olá, membros do canal, atendendo mais um pedido de vocês, agora vamos dar uma olhada no BRCO11, esse fundo que atualmente está um preço de R$ 101 e já chegou a uma mínima de R$ 91,86 e também já chegou a uma máxima de 114 nesses últimos, não no último ano, nos últimos 12 meses, né? Quem comprou a 91, bem, mas vocês podem ver que no mês de fevereiro ele deu uma pernada de alta. PVP dele está 0,86. O último provento anunciado agora foi 87 centavos, está dando um dividend yield na cotação de 101, dava 0,86. Então, está ainda nessa cotação 0,86% de dividend yield. E ele entregou 10% nos últimos meses. Então, ele é um fundo para se pagar 10%. Não é ruim, fundo de logística, 10%. Mas vamos olhar algumas coisas, principalmente no relatório gerencial deles, como é muito sucinto. O relatório de janeiro, eles têm 12 propriedades, sendo que 32% proveniente de propriedades localizadas no raio até 25 quilômetros de São Paulo. Os contratos de locações possuem prazo remanescente de 5 anos, 36% são atípicos, mais de 82% dos inquilinos são classificados como grau de investimentos em escala global AAA, aquelas agências de ratings, né? E as propriedades, 11 das 12 propriedades que tem no fundo são classificadas com, no mínimo, A+. Então o fundo tem qualidade nos seus galpões. Se a gente olha aqui, eu vou até dar um zoom para vocês enxergarem melhor. Em janeiro, ele teve um lucro caixa de 16 milhões 817 mil reais e ele distribuiu 13.837. Então ele distribuiu, esse rendimento foi feito reserva nesse rendimento. Então a gente já fica assim, poxa, tem condições de distribuir mais? Tem condições de distribuir pelo menos 10% a mais. Isso é janeiro. Fevereiro a gente viu que ele manteve o dividendo, mas ele poderia ter distribuído mais. Aí precisamos do próximo relatório para dar uma olhada. Então ele entregou 87 centavos, mas podia estar entregando sem problema nenhum 95%. Quando a gente vê as localidades, muito forte a região sul e sudeste, mas tem também na região nordeste. São Paulo é 50% das propriedades, Bahia 14%, 13% Minas Gerais, 7% Alagoas, 7% Paraná, 6% Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, 4%. Ele tem 65% são propriedades que a gente chama de last miles, que tem uma proximidade de menos de 30 milhas do principal centro. E 35% são diferentes. Olha os clientes que ele tem na carteira: GPA, Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre. Mas isso não significa, a qualidade das empresas não significa que elas vão abrir e fechar, não podem não abrir e fechar, né? Às vezes o inquilino sai, a gente já viu aí Americanas aí dando dor de cabeça para os inquilinos. Então, mas são baitas inquilinos que eles têm. Aí o setor, o rating dos inquilinos e as classificações das propriedades. Apenas uma propriedade é A, mas mesmo assim bota qualidade, né, por cada um. Vamos lá. 64% atípico, 36%, ou 64% típico, 36% típico. O que é interessante nisso aqui? Essa galera aqui desses 64% pode sair qualquer momento, mas não sai porque o imóvel é bom. Esses 36%, quando o contrato tiver para acabar, aí preocupa um pouco. Mas esses 36% só termina os contratos lá depois de 2028, bem mais para frente. Ele 100% reajustado pelo IPCA, tem reajustes em janeiro e fevereiro. Então, renda mais alta, 18% reajustado. Então, ainda não saiu o relatório de fevereiro, né? Então, essa galera que reajustou em janeiro pagou em fevereiro, já reajustado. Então, a renda deve ter feito mais reserva ainda. E deve aumentar, sim, a receita.
Aqui fala questão dos investidores, números de cotistas, já está em 116 mil cotistas, seção de direitos, caixa, ativos, seção, passivo do fundo, PL, e o PL. Hoje ele tem uma alavancagem de 23 milhões, tá, gente? 23 milhões apenas. Então, o fundo está pagando 10% ao ano, tem um patrimônio líquido de 2,1 bilhão de reais e apenas 23 milhões de alavancagem. Isso que chama atenção, essa alavancagem pequena. Kiko, tem não recorrente, ele fez venda de imóvel. Ele fez venda de imóvel. Mas essa venda de imóvel que ele fez, se a gente olhar aqui no item 2, né, que está ali, ó, a partir de julho de 2023, o impacto na receita imobiliária do recebimento de 48 parcelas mensais sucessivas de 2,1 milhões corrigidas pelo CDI devidamente do desinvestimento do Bresco São Paulo. Então, ele tem aí um impacto não recorrente na receita aqui, tá? Mas é por 4 anos, agora que está com 1 ano e meio. Agora que está com 1 ano e meio, então ainda tem essa receita vai subir e vai manter por um bom tempo dessa venda de imóveis. Então, o que nós temos aí? Um fundo com um baita portfólio. Se você for ver, a vacância do fundo está zerada. Um baita portfólio, vacância zerada, porque os imóveis são bons, a vacância. Tem condições de aumentar a renda, mas o que peca um pouquinho é questão de informação. Tipo, esse passivo do fundo, mais informações sobre ele seria interessante para a gente saber. Mas é bem pequeno. É menos de 2 meses de proventos é o passivo do fundo. Se porventura, ele ainda tem caixa, né? Mas porque dá para pagar isso, né? Mas se porventura ele precisasse pagar urgentemente esse passivo, era rapidinho. Não tinha problema nenhum. Tá certo? Então esse fundo realmente é praticamente sem alavancagem, entregando dividendos interessantes e pode melhorar ainda esses dividendos, porque o resultado está melhor que os dividendos, e ainda descontado, estava melhor lá na casa dos 90, tá certo? Para quem quer mais um fundo de logística diversificado, esse aqui é de bom tamanho na carteira. Vou encerrando o vídeo por aqui, muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, lembrando que eu não posso fazer investimentos, recomendações de investimentos. Estou apenas aqui demonstrando os dados públicos com uma interpretação minha. Um grande abraço a todos e até a próxima.